Já de seguida, Andreia Gonçalves entrevista o Dr. Jaime Ricardo Gouveia, autor do livro Vida por Vida. Primeiro vou-lhe agradecer por estar aqui connosco na Rádio Ribatávora. Vida por Vida é um livro onde nós podemos saber a história desde o seu início dos bombeiros voluntários do Movimento da Beira. É sem dúvida algo muito mais do que um livro, na minha opinião. Conte-me como é que nasce essa ideia de transformar essa história magnífica num livro. Bem, eu também gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui. Já não é a primeira vez que estou cá, venho cá sempre com muito prazer, sobretudo para falar de uma das coisas que me apaixona, que é a história local, não é? Este livro tem um significado especial porque, de facto, incide sobre uma associação que é a associação mais antiga do concelho, não é? Faz 90 anos, na próxima sexta-feira. E de facto este livro está inserido nas comemorações em honra da associação. Ele nasce da vontade do presidente da direção de deixar para os vindouros a história desta associação. O convite foi-me feito pelo atual presidente, que foi meu ex-professor, e um outro professor de história, o professor Felisberto. Foi um convite que já tinha sido lançado ao Padre Bento da Guia, que é uma personagem célebre aqui no nosso meio local, também historiador, já com uma obra notável, que de facto não conseguiu concretizar em vida. E eu aceitei com muito gosto, porque acho que é importante realmente deixar, e como dizia, respondendo diretamente à pergunta, é muito mais que um livro, é sobretudo uma narrativa de todo um trabalho de 90 anos em prol de uma causa, ao fim e ao cabo, por todos nós, não é? E é uma grande responsabilidade, imagino eu. Uma grande responsabilidade, sem dúvida, não é? Sobretudo porque havia aqui uma série de várias lacunas que precisavam de ser preenchidas. Até hoje em dia os menos jovens já não sabem tudo, houve muita coisa que se perdeu na memória, há alguma documentação que também se vai perdendo com o tempo e, portanto, era mesmo necessário deixar isto, não é? Contar esta história. Onde é que foi beber informação para conseguir fazer este livro que tem 300 páginas? Exatamente. E, por um lado, aproveitei as memórias vivas, ainda há algumas, já com proveta idade. Fiz uma entrevista a Alexandre Gomes Cardia, que infelizmente já não está entre nós, Fernando Pina, que foi um dos braços direitos do Dr. Ferro, foi uma das pessoas que impulsionou a associação em 1955, quando se deu a refundação. A associação nasce em 28, acaba por ser extinta em 37, de 37 a 55 não se sabe o que aconteceu, e o meu objetivo foi um bocadinho partir em busca dessas memórias que estavam desaparecidas. Fui encontrar alguma documentação no arquivo da Câmara, porque as associações, quando passam por problemas, quando são extintas, o património passa para a guarda da Câmara Municipal. De facto eu sabia isso, não sabíamos se existia documentação e parti em busca dessa documentação e encontrei coisas muito interessantes, como os sócios fundadores, os primeiros estatutos, os primeiros bombeiros, o primeiro equipamento. Portanto, este livro retrata também um pouco dessa fatia da história que não era conhecida de todo. E hoje, provavelmente, os bisnetos, os netos de muita gente vão descobrir o quanto foi importante o contributo dos seus familiares para o nascimento desta associação. Sim, uma associação com 90 anos, tem imensa gente que passou por lá, não é? E de facto há imensa gente hoje em dia que são familiares dos antigos bombeiros e que eu acho que vai ser muito interessante para eles também perceberem que têm pessoas na família que se dedicaram a esta causa tão importante do associativismo, do voluntariado também, não é? Eu não quero desvendar muito o livro porque gostaria muito que as pessoas comprassem, até para ajudar os bombeiros, como é lógico, mas queria, por exemplo, que me contasse um pequeno episódio que está narrado no livro e que você nem sequer tinha ideia que isso tivesse acontecido. Pronto, há vários, é sempre difícil nós escolhermos um episódio, mas de facto, a partir dos anos 50, a associação, em primeiro lugar, talvez um dos mais importantes seria porquê da fundação, não é? Isso é narrado logo no primeiro capítulo. Há muito a ideia de que as associações de bombeiros nasceram durante a República e, portanto, estavam mais vocacionadas para, digamos, concretizar ideais políticos do que propriamente preencher lacunas no campo do associativismo e no campo cultural, mas isso não é verdade, porque as primeiras associações de bombeiros nascem ainda durante a monarquia e, portanto, é uma concretização desses ideais nos inícios do século XX. Isso aconteceu aqui também e, de facto, narra-se aqui porque é que nasce, em Moimenta da Beira, em 1928, uma associação de bombeiros. Eu tenho uma
uma ideia que terá sido assim, de facto também não tenho provas concretas, mas o primeiro presidente, Joaquim de Almeida Gomes, era vice-presidente da Câmara de Moimenta na altura. E em 1925 faleceu Carolina de Vasconcelos e Castro, que era a proprietária do Solar das Guedes, atual Biblioteca Municipal de Aquilino Ribeiro, e deixa todos os bens dela à Câmara Municipal para fundar um hospital. Constitui-se uma comissão executiva, portanto, para cumprir, digamos, o legado pio que ela terá deixado para a constituição do hospital. E logo depois, Joaquim de Almeida Gomes, que está nesta comissão e que é vice-presidente da Câmara, vem a ser o primeiro presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários. De facto, penso que juntando uma coisa à outra, nós temos a ideia de porquê que terá sido. Efetivamente, a existência de um hospital tem tudo a ver com a existência de uma associação como os bombeiros e, portanto, provavelmente terá sido isso. Esta era uma das coisas que eu penso que é interessante saber, porque é a primeira pergunta que se coloca: porquê naquela altura e porquê que nasce, não é? Depois dizer também que isso é muito importante, porque aqui no panorama regional é uma das primeiras associações a nascer. Tarouca, Taboaço, Penedono, é tudo muito mais tarde. E, portanto, até nesse aspecto, Moimenta da Beira foi pioneira, não é? Depois, outros episódios interessantes, a partir de 1955, o Dr. Ferro impulsiona muito a associação. Eu até digo, no capítulo em que reconstituo isso, digo que é uma verdadeira refundação e não uma reativação, porque há novos estatutos, há uma nova concepção, a associação nunca perde o seu cariz cultural. Ela nasce como uma associação cultural. É curioso que os bombeiros tinham um grupo de teatro que dinamizava a ação local. Logo em 28, nasce com um grupo de teatro muito interessante. E em 55, curiosamente, vem a adquirir o jornal Correio Beirão, que toda a gente conhece aqui no nosso meio. Foi um jornal que marcou a cultura de Moimenta da Beira. E como o Dr. Ferro era uma pessoa com ideais de esquerda, e estamos num período de pleno Estado Novo, grande parte das manchetes do Correio Beirão eram pró-Aquilino Ribeiro. E, portanto, já estamos a ver o que é que efetivamente aconteceu. O Dr. Ferro foi chamado à Comissão de Censura a Viseu variedíssimas vezes. Continuou a publicar manchetes, um monumento em prol do Aquilino Ribeiro, a constituição de uma biblioteca que os bombeiros já tinham, não é? E que ele queria engrandecer e queria lhe dar o nome Biblioteca Aquilino Ribeiro. Curiosamente, isso viria a acontecer mais tarde. Não é? E o que acontece é que ele vem a ser exonerado compulsivamente pelo Estado Novo. E, portanto, a partir dos anos 60 há uma nova direção, não é? Imposta pelo Estado. E, portanto, tudo isto é muito interessante porque os bombeiros estão a dialogar com a própria história, digamos assim, do próprio país, não é? E isto é muito interessante. À medida que o Jaime foi descobrindo tudo isto, o que é que vai sentindo quando vai descobrindo este novelo, não é? Porque depois cada fio vai fazendo sentido. O que é que se sente? Porque isto é a sua gente, a sua terra. Sinto uma grande felicidade por poder contar algo que não era conhecido, não é? Porque os fios da história muitas das vezes têm imensas entrelinhas, não é? O nosso objetivo é esse, é ir buscá-las, é reconstituir e dar a conhecer verdadeiramente o que se passou para hoje conhecermos aquilo que somos, não é? Eu acho que essa é que é a grande vantagem da história, não é? Termos uma noção do que somos. Para isso temos que olhar para trás e realmente, se hoje olharmos para o panorama que temos, cultural, o universo dos jornais, a própria associação, precisamos de ir ao passado e de facto é isso que motiva qualquer historiador, não é? É essa aventura de nos embranharmos no passado e descobrirmos coisas que nós não conhecíamos e que ninguém conhecia. Porquê é que as pessoas devem conhecer este livro, Jaime, depois de tanto trabalho? Eu acho que, em primeiro lugar, como eu comecei por dizer, é a associação mais antiga do Concelho, não é? E isso, desde logo, nos motiva, além de todos os ideais que pratica, é a mais antiga. Pois, efetivamente, tem uma história bonita que eu acho que era importante as pessoas conhecerem e que é desconhecida da grande parte da maioria do público. Pois, é importante, penso eu também, contar essa história, porque ao contá-la estaremos a reforçar algo que eu creio que nunca é demais lembrar. As associações de bombeiros são corporações fraternas, compostas por indivíduos que sentem prazer
em ajudar os outros e que, inclusivamente, como todos nós sabemos, arriscam as suas vidas para o fazer. E quando há associações destas que se dedicam a valores como os do voluntarismo, a solidariedade, é de facto preciso ter respeito por elas e valorizarmos quem se entrega a esta causa. Nós sabemos que ninguém está mais próximo de nós quanto os bombeiros. E, portanto, eu penso que ao ler este livro estaremos a honrá-los e estaremos a deixar também para o futuro essas memórias para que haja pessoas que continuem. Não é? Os bombeiros necessitam muito de muita gente e necessitam também de ajuda para nos ajudarem a nós. Obviamente. E eu vou fazer-lhe uma pergunta que é mais direcionada a si, mas que tem tudo a ver com o livro, que é: quanto tempo levou a que conseguisse juntar toda esta informação e transformá-la neste livro? Porque as pessoas às vezes olham para o livro e não têm ideia de quanto tempo se perde, entre aspas, para conseguir fazê-lo. E eu gostava de saber mais ou menos quanto tempo é que conseguiu trabalhar neste livro. Portanto, eu demorei cerca de 1 ano a escrever o livro. Não foi assim muito tempo, não é? De facto, eu tinha alguma disponibilidade. E também já tem experiência. Já tem alguma experiência nestes meandros, já conhecia as fontes, sabia onde haveria de ir, não é? Portanto, eu fui ao arquivo da Câmara, entrevistei pessoas, fui ao arquivo da Torre do Tombo, fui ao arquivo distrital de Viseu, consultar os fundos do Governo Civil, portanto, havia muita coisa também na associação, no quartel, no atual quartel, portanto, foi coligir isso tudo e ir escrevendo, não é? Não demorei assim muito tempo, também tinha exigência que o livro saísse, porque este livro, convém dizê-lo, era para ter saído em 2013, por ocasião dos 85 anos. Sim. Não foi possível fazê-lo na altura, pensou-se que talvez fosse mais interessante deixá-lo para os 90 anos, é uma data mais simbólica, mais importante, mas de facto foi esse o tempo que eu demorei a escrever. Para quem quiser descobrir este livro, vai ser feita uma apresentação dia 28, julgo que no quartel da associação, às 8 horas da noite, por isso não percam a oportunidade de ver o historiador Jaime Gouveia então a explicar tudo isto e muito mais, e depois ter o livro em mãos também para poder desfolhar e comprar, porque estamos a falar de algo que é muito importante também para ajudar a associação. E estamos a comemorar então os 90 anos de existência dos bombeiros voluntários do Movimento da Beira. Jaime Gouveia, eu vou agradecer-lhe imenso ter-se disponibilizado para falar connosco sobre este livro. Muito vai ficar por dizer, mas quem sabe numa outra altura, acho eu que agora devemos manter um mistério para as pessoas irem à apresentação, e depois numa outra altura falaremos um bocadinho mais sobre as histórias que tem lá nesse livro, e eu também quero estudá-lo. Com certeza, eu agradeço muito o convite uma vez mais por estar aqui e de facto apelar a toda a gente que possam ler este livro que fala sobre um património que é um património de todos nós. Claro que sim, muito obrigada. Muito obrigado eu.